Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Fortecast, episódio número 4. Hoje estamos recebendo aqui hoje uma convidada especial, uma amiga também que o trabalho nos deu, que é a Andréia Andrade. Quer se apresentar, Andréia, um pouquinho, pessoal? Sim, boa tarde a todos. Ney, que alegria estar aqui com você, uma pessoa que eu super admiro, então, privilégio participar, né, desse podcast. Que bacana. E é uma honra para a gente também tá recebendo aqui hoje. Tenho certeza que tem muita informação, muito conteúdo para estar ajudando a quem está nos assistindo aí hoje. Antes de começar um pouquinho, falar um pouco sobre o que é o Fortecast, quem está chegando é a primeira vez que está vendo aí, né? A gente já tem outros episódios anteriores, se você quiser tirar um tempinho também para ver os outros episódios anteriores, tem conteúdo que vai poder somar aí com vocês também. Meu nome é Ney Caldeira, sou fundador da empresa Varejo Forte. O Varejo Forte é o patrocinador desse podcast, né, do Fortecast. E o Fortecast a gente criou com qual intenção? Com a intenção de levar informação, levar conteúdo aí para você, que é empreendedor, que está querendo iniciar um negócio, uma atividade, tá? A gente tem sentido, principalmente com a nossa base de clientes, o pessoal reclama muito, às vezes, de falta de informação, né? Falta de ter uma situação onde pode conversar abertamente, ouvir opiniões de outras pessoas que também tenham empresas. Então, a ideia do projeto é isso, trazer empreendedores, pessoas que já empreenderam ou estão empreendendo, pessoas também com conhecimento, seja ele formadores de opiniões, né, professores, mestres, né, para estar ajudando você e gerando conteúdo para te ajudar no dia a dia e te ajudar, às vezes, a informação que a gente vai passar aqui hoje é justamente a informação que você está precisando aí agora. Então, não perca, não saia daí. A intenção nossa aqui é em torno de 40, 50 minutos de bate-papo, e que pode somar muito com você. É um conteúdo gratuito, nós estamos aqui nos esforçando, tirando um tempo nosso para poder somar aí com você, tá? Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like aí, e não perca a oportunidade também de assistir os demais vídeos, tá? E, obviamente, não saia daí, não perca não, que a gente tem muita coisa bacana para passar para vocês aí. Então, hoje, apresentando um pouquinho a Andréia, ela é empresária, ela é fundadora da ASH Talentos, Instituto ASH, que trabalha muito com a parte de estágios, né? Recrutamento. Isso, bacana. Ela também é mentora, consultora, mãe de 3 filhas, 3 meninas, que é a Maiara, Renata e Maria Fernanda, e esposa do William Guimarães. William, que bacana. Vou deixar um pouquinho a palavra com a Andréia para ela poder se apresentar, falar um pouquinho também da sua história de vida, como que surgiu isso aí, hoje esse projeto da ASH Talentos, mas enfim, de toda a sua trajetória profissional, como chegou até aqui, Andréia, para o pessoal conhecer um pouquinho de você, da sua história. Ai, que bom. Bom, Ney, então a gente vai ter que fazer uma viagem, né, de volta ao tempo, no túnel do tempo agora. Mas você nem é tão velha assim, ainda não tem muitos anos. Você é generoso. Mas eu agradeço. Ney, eu iniciei a minha trajetória, eu falo que foi muito precoce na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, isso em São Paulo, naquela época, olha, muito tempo atrás. Mas eu nasci em Goiânia, eu sou filha da terra, né? Com muito orgulho. Bacana. Né? São Paulo capital mesmo, na época? Ou não? Quando nós fomos ali para Grande São Paulo, na região de Osasco. Sim. Foi quando eu tinha 4 anos de idade quando eu fui para São Paulo. Uhum. E iniciei minha carreira trabalhando no varejo. Que bacana. Eu fui balconista de uma loja de cosméticos. Que bacana. Eu tinha 14 aninhos. Então, e naquela época não tinha hoje, como tem, né? Hoje está bem definido, a legislação muito clara, né? Sim. E lá não tinha, a gente trabalhava lá 8 horas, 10 horas. Então era... Mas não matou não, foi ótimo, foi aprendizado. Com 17 anos, trabalhando nessa loja de varejo, com 17 anos, aí eu sou do tempo da datilografia. Acho que ninguém sabe. Alguém sabe o que é datilografia? Lá o A, S, D, F, G, eu ainda né? lembro. Você lembra?
Mas eu fui dessa época da datilografia. Ah. E ali, conhecendo várias pessoas na região de Osasco, eu estava bombando, né? Muitas coisas acontecendo, desenvolvimento. E aí eu conheci uma pessoa que me convidou para montar um salão de cabeleireiro. Olha só, um salão de beleza. Isso você com 17 anos? Eu tinha 17 anos. E era uma amiga que eu tinha a idade da filha dela. Uhum. Então, assim, eu fui precoce. Uhum. Então, e eu falei assim, nossa, é uma oportunidade. Eu nem sabia cortar cabelo. Só que aí eu, através do meu network, né? Então, já empreendedora, né? Enfim, eu sou a filha mais velha, então eu tinha que fazer gestão desde cedo, com os meus irmãos, filhos menores. Então eu já tinha uma habilidade na comunicação, eu fazia amizade. E isso é uma dica aí para quem quer empreender, né? Se você quer entrar no mercado, você cresce com pessoas. Sim, as pessoas que te levam, com relacionamento, né? Sim. E foi aí que eu fiz amizade com um dono de um salão bonito e tal. E eu falei assim, eu tinha um sonho de cortar cabelo, então vim pra cá que eu vou te ensinar. E fui. Com a cara e a coragem. Aqui, como diz o goiano, badecar. Foi lá badecar mesmo. Exatamente, esse termo. E aprendi a cortar cabelo. E tinha essa habilidade de cortar cabelo. E aí, uma amiga minha, não, vamos montar um salão? Vamos. E de Osasco, eu fui lá para Lapa, né? Ali perto da Serra Corá. O pessoal sabe dessa época minha, né? E eu fui com a cara e a coragem, pedi dinheiro emprestado. Eu tinha que comprar os equipamentos e tal. Enfim, mas não deu certo. Falei, né? 17 anos, muito... O que eu tive? O que me destacou para tomar essa decisão no salão? Eu era ousada e tinha uma boa relação. Então, me dei bem, mas não deu certo porque a gente não conseguiu fazer o trabalho que precisava. Era muito jovem, não tinha informação, não tinha orientação. Enfim. E depois disso, eu comecei a trabalhar no mercado normal, né? Eu fui trabalhar numa loja de material de construção, logo ali eu casei, né? Aí eu fui trabalhar na área administrativa, de gestão, e também na parte do varejo me persegue. E nós somos especialistas no varejo. Sim, sim, tem que ser, né? Hoje nós somos especialistas no varejo. Sim. E eu falo isso com muito orgulho. Então, enfim, dentro dessa trajetória, você pode me interromper, né? Pode. É isso que a gente quer, conhecer a sua história primeiro. Dentro dessa trajetória, lógico, nem tudo são flores, né? Eu, com 2 filhas, aí eu venho um processo de separação, né? A gente não tava mais feliz dentro daquela relação, né? Eu casei muito nova, não fiz as escolhas certas. Hoje eu falo com muita tranquilidade sobre isso, mas um tempo eu tinha vergonha de falar, poxa, eu errei. Isso até é relativo, porque às vezes até a gente falar também que quebrou, que falhou também é motivo de vergonha para algumas pessoas. É verdade. Mas na verdade não é, é processo também de amadurecimento, isso faz parte. Se você pegar os grandes empresários, grandes gestores hoje do país, quase todos, eu acho que não vai ter uma exceção, já teve alguma empresa que falhou com eles também, né? Mas enfim, pode dar sequência. E depois desse meu processo de separação, eu falei assim, eu entrei no mercado de trabalho. Eu cursei a faculdade com 25 anos, né? Não naquela idade, porque eu foquei muito no trabalho, eu precisava trabalhar, ajudar a família. E nessa época você ainda estava em São Paulo ainda? Sim, São Paulo. E aí eu entrei no mercado de trabalho, eu lembro que eu não tinha informação, fui trabalhar na área financeira. Pessoal, como é que uma pessoa de humanas, né, que tem meus talentos naturais, é voltado para pessoas, gestão de pessoas, sempre foi. Mas eu fui trabalhar no financeiro. Como é que foi? Depende do nível de dedicação. Você consegue fazer tudo. Você tem talento para desenvolver e fazer qualquer coisa, né? Muita gente acha que não é capaz. Claro que você tem que dedicar um pouco mais de esforço para isso. E eu dediquei muito esforço, porque eu tinha que aprender aquelas planilhas, tabela dinâmica, o PROC-V, né? Vocês que são da área aí de sistema, né? Enfim. Raciocínio lógico não era muito minha praia. Ainda não é muito não, né? Aí eu preciso das pessoas para complementar, né? Justamente, esse também é a questão do gestor, né? Não dá para ser bom em tudo, né? Não dá. Aí você precisa das pessoas ali. Enfim, mas eu lembro que quando eu entrei, eu fui bater na porta de emprego, né? Eu estava
estava praticamente sozinha, separada com 2 filhas, não tinha casa, não tinha carro, tinha que recomeçar a minha vida. Uhum. Então, algumas coisas me motivaram. Eu falei assim, eu tenho 2 filhas pequenas, eu preciso reconstruir a minha vida. E eu não podia depender mais de ninguém. Eu tinha que construir o meu legado, a minha história. E aí eu foquei no trabalho, no aprendizado, conhecimento, estudo. Aí eu tive que fazer isso, porque eu tinha um propósito muito grande. E foi nesse momento que você realmente se identificou com a área de humanas, ou você já tinha tido experiências anteriores, já tinha sentido isso no sangue pulsar mais forte, ou foi nesse momento que você falou, não, essa é a minha área, é aqui que eu quero... Em que momento você sentiu isso? As minhas atividades eram um pouco mais genéricas. Eu fazia de tudo um pouquinho, Sim. não era especialista. Sim. Imagina o clínico geral, né? Aquele clínico, ele Faltava faz tudo um pouquinho, ele precisava se especializar. Então eu fazia um pouquinho de tudo. Né? Então eu ficava muito na área de administrativa, na parte do departamento pessoal, fazia algumas atividades de financeiro, contas a pagar, a parte de controladoria, mas sabe um pouquinho de cada coisa? Para apoiar ali, né? Então eu tinha essa visão macro, né? Não dedicado. Bom, depois quando eu tive sucesso, graças a Deus, eu fiquei nessa empresa 3 anos, foi lá na região de Alphaville. E eu lembro que quando eu pedi uma oportunidade, eu fui para um cargo de assistente financeiro e eu olhei para a diretora na época, que era de finanças, na veia, aquela mulher nunca viu um negócio aqui. E eu falei para ela, né, ela falou, o que você sabe fazer? Eu sabia, sabe um pouquinho, mas não passava aquela a segurança de que realmente fazia. Aí eu olhei para ela, olhei no fundo dos olhos dela e disse, ó, isso é bom para vocês. Eu olhei no fundo dos olhos da pessoa e falei, me dá 30 dias. Eu vou ser a sua melhor funcionária. Ela olhou assim para mim, uau, ok, tá contratada. Então, assim, eu tive que passar, né, essa segurança. E foi um voto de confiança. E eu não sabia nada. Isso é importante que você falou, porque gerar confiança nem sempre é só você dominar um determinado conteúdo. Tem muito a ver também com vontade, né? Não, eu vou fazer, me proponho a fazer. Lógico que o conhecimento, ele casa, anda junto com a vontade. Não adianta ter só o conhecimento e não ter vontade, como o inverso também. Então... o que eu tinha era isso, né? Era vontade e eu tinha um propósito. Quando você tem um propósito, tudo acontece. Nada te impede. Nada impede, né? Tem uma frase que eu falo muito, né? Quando você tem um porquê, você encontra qualquer como. Eu tinha um porquê. E o meu porquê era a família. O porquê eram minhas filhas, que eram pequenas, e eu precisava reestruturar, eu precisava de... Até me perguntaram, qual era o seu objetivo? Eu precisava de um lar. Sabe, as coisas básicas, eu precisava daquela essa infraestrutura. Você estava atrás de uma segurança. Uma segurança. Todo, né? E eu falei assim, eu vou ter que fazer isso só. Normalmente as mulheres, né, eu vejo muito isso, elas têm medo de enfrentar. Elas não vão atrás. E elas acabam dedicando ou esperando muito do outro. Mulher, você não precisa... Não, você não precisa, aliás, você não precisa de ninguém precisa de ninguém. Você tem tudo, porque Deus te capacitou, você, né? Só que as pessoas ficam medo, insegurança, ou acham que eu vou falhar, vou fracassar. E aí eu sabia que eu tinha que fazer isso, não importa o que ia acontecer, e eu não podia depender. O pessoal fala, por que você não casou de novo? Não, mas também não ia adiantar. Eu ia viver na sombra de outra pessoa, e tem muita gente que vive na sombra de outras pessoas. E isso eu tento... questão de identidade. Identidade, também, né? Eu falei assim, não, você pode tudo, você pode conquistar, você pode vencer, você pode se dedicar. Então, nesse período, então a única coisa que eu sabia era reconstruir, eu precisava ter a minha estrutura, eu precisava ter, a gente brinca muito, casa, carro, apartamento, né? Então eu precisava ter o carro, o meu lar, a segurança para trazer essas meninas. Porque eu entendia que isso era importante. E foi aí que eu dediquei, foquei. E é engraçado, né? Porque empreender, muitas das vezes a gente anda numa linha muito tênue, né? Não dá para ter essa segurança sempre. Você tem que arriscar, você tem que ser ousado, né? Por mais que você busque essa segurança, vai muito de ousadia, de você correr certo risco. Né? Então, é medir essa também. E nesse período, eu empreendi, sim, no CNPJ do outro. Sim. Do não foi. E por muito tempo eu fiz isso, por muitos anos. Sim. É aí que eu adquiri o quê? Envergadura, conhecimento, uma visão geral.
E dali você tem que fazer, se dedicar, fazer o teu melhor. A gente até no episódio anterior, a gente também recebeu uma convidada, que é cliente nossa aqui, ela comentou disso. Quem é empreendedor, mesmo quando ele está trabalhando em algum lugar, ele está ali com a cabeça de dono. Ele está trabalhando com a visão de dono, né? Está empreendendo. E isso é o diferencial hoje dos profissionais. Sim. Né? Tem aquela diferença entre o emprego e o trabalho, né? Sim. As pessoas às vezes só querem emprego, não, mas o trabalho é muito mais do que isso. Sim. E os frutos vêm. Com certeza. Né? Então, o pessoal fala, estou perdendo tempo nessa empresa, né? A gente ouve muito isso, né? E eu falei assim, não. Mas isso talvez ainda tenha, assim, é uma questão um pouco cultural também do nosso país, que a gente ainda precisa melhorar muito isso, né? Com os jovens, com o pessoal que está chegando aí no mercado de trabalho. Assim, os de mais idade também, mas assim, às vezes já está mais caminhando para o fim da carreira, né? Já é mais difícil mudar essa forma de pensar. Mas os jovens, a gente tem essa missão, como gestor de pessoas, a gente tem essa missão que é formar eles já com essa mentalidade um pouco diferente, né? Que não é o trabalho, né? O emprego, não é só o emprego. A gente precisa também colaborar, participar, dar a sua contribuição ali. Mas e aí? Aí quando você chegou em Trindade? Depois de São Paulo? Bom, não, mas lá em São Paulo, mesmo, olha só meu olhar, né? Eu sempre tive empreendedorismo na veia. Mesmo trabalhando, dedicada, ajudando um CNPJ, desenvolvendo, conhecendo, que eu tinha um papel, eu fazia várias parcerias, ajudando empresas, dava dicas, fazia a parte de processos, né? Tipo cargos de salários, estruturava as empresas dentro da parte de subsistemas, com algumas coisas muito mais tímidas. Isso eu sempre fiz. Só que eu falei, não, eu quero empreender, eu quero ter um negócio. E foi aí que eu fui lá e montei uma cozinha industrial. E eu não tinha tempo, não. E montei essa cozinha industrial. E já foi um ramo totalmente diferente, né? E eu trabalhava, né, nesse mundo corporativo, com pessoas, eu trabalhava na indústria. Né? E fazendo todos esses movimentos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito quieta. E eu falo assim, eu sou orientada para resultado. Eu gosto de ter resultado. Tem que ter o resultado. Né? Então, eu sou muito prática. Qual que é o resultado? E eu não fico perdendo tempo ali no problema, não. Acelera o processo. Vamos lá na frente. Vamos olhar o que nós vamos trazer aí de solução. E aí eu montei essa cozinha industrial. Aí falei. Ela durou acho que uns 4 meses. Mas assim, a ideia era fornecer alimentos? Como que era? Não, eu fornecia alimentos. Aliás, para empresas, como que era alimento? A primeira coisa que eu consegui foi o cliente. Olha só, eu estava no Walmart e lá eu conheci... tinha um rapaz que ele vendia cartão do Walmart, lá em Alphaville. E eu estava lá dentro do Walmart e tal. Eu falei, o que você está fazendo? Aí eu vendo esses cartões. E eu falei, que legal. Eu falei, o que mais você faz? Eu atendo uma obra. Eu forneço café da manhã, almoço, tal. E eu falei, que legal. Eu falei, nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Falei para ele, numa conversa, e ele falou assim para mim, só que eu não quero fornecer o café da manhã. Você não quer fazer? Eu falei, você não quer, por causa da religião dele, não podia. Ele era de uma determinada religião que não permitia tomar café, e ele falou, eu não vou servir café. E eu falei assim, eu posso tocar. Aí eu fui lá e trouxe alguns parceiros. A veia empreendedora. Sem planejamento. Então eu já ganhei o cliente. Aí eu fui e comprei tudo que eu precisava da cozinha industrial. E fui lá, adaptei, gastei uma grana lá para adaptar um local. Mão de obra, tudo. Porque era 300 cafés da manhã. Era muita gente, era uma obra muito grande que tinha lá. E aí eu falei assim, eu preciso de alguém para fazer a entrega. Bom, e eu assumi. E fui lá no café da manhã. E aí, o que aconteceu? Ele falou, André, eu não quero mais saber desse negócio. Você não quer pegar o almoço e a janta? E eu falei, top. Né? Já estava pronta, a estrutura já estava pronta. Só que eu era investidora do negócio. E fui. E trouxe pessoas para fazer. Só que as pessoas não tinham a mesma visão. Sim. E aí, começou a atrasar café da manhã. Não entregava. Perdeu qualidade. Porque era almoço. Então a gente produzia tudo esses marmitex e entregava na obra. Tinha que ir lá. Aí teve um dia lá que o motorista furou o pneu do carro. A questão da logística. Então teve muitas coisas. Só que eu não podia dedicar. E aí eu confiei em pessoas para poder organizar, tocar e fazer a gestão. Nessa época você tinha um trabalho externo? Tinha. Eu trabalhava fora. Então montou isso como um paralelo.
foi paralelo. Os dois foram, aliás, os dois foram paralelos. E aí, o que aconteceu? Quebrei. Por quê? Eu trouxe as pessoas erradas. Você deve ter perdido o cliente também, né? Você tinha um cliente, deve ter perdido esse cliente. Não, e aí o que eu fiz? Eu expandi. Depois disso. Eu comecei com esse cliente, comecei lá em cima. E fui. Só que aí eu comecei a atender o varejo, porque eu atendia lá uma empresa e eu falei, não, vou atender mais. Sim. E aí eu comecei a atender várias empresas, só que menor, tipo, eu pedia 2 marmitas, 3, 4, escritório, empresas locais, enfim. Mas deu tudo errado, perdeu qualidade, perdi pessoas, ficaram cansados. Nossa! E aí eu não consegui alguém pulso firme, por isso que a gente precisa ter pessoas talentosas para poder te ajudar nesse negócio. Sim. E eu não tinha tempo para isso. Então eu perdi grana. Só que eu não desanimei, não. A gente vai falar um pouquinho dessas experiências mais para frente, um pouquinho. E aí depois... E aí, fechei e tal, fiz o quê, né? Fiquei triste, chateada e tal, daí a gente fica, puxa, deu errado. Às vezes fica o prejuízo financeiro prejuízo ali. Também, né? Eu fiz várias coisas, o que eu vou fazer? Acho que passaram, assim, uns 6 meses. Aí surgiu outra oportunidade, que foi uma lanchonete, um restaurante, lá na região de Jandira, na Grande São Paulo também. E essa oportunidade, a mesma coisa, um local fantástico, né? E eu falei assim, isso aqui. Fui lá, eu visualizava, né? E o pessoal fala assim, Andréia, mas eu sempre fui muito otimista. Eu falei, não, isso aqui vai dar certo. Assim, né? Quem te conhece, Andréia, sabe sim, você consegue captar as oportunidades. Né? Isso aí já é nato de você, todo mundo que te conhece sabe disso. Eu tenho uma facilidade de fazer conexão. Sim. Eu falei, opa, peraí, esse aqui, eu me conecto facilmente. E aí eu vi ali uma oportunidade. Aí fiz um projeto. Aí teve uma pessoa lá, fez o layout e tal. Já teve um planejamento um pouco diferente. A pessoa passou o ponto, eu fui lá e comprei o ponto, todas as coisas, só que aí a gente deu uma equipada e ficou lindo. Chamava Botequim e Companhia. Aí eu falei assim, agora esse vai ser a menina dos meus olhos. A parte do atendimento, enfim. Mas aí eu arrumei um sócio. Eu falei, não, vai tocar o sócio, porque, lógico, eu trabalhava, eu era mais a investidora do negócio. Eu trouxe esse sócio, com a visão totalmente diferente. E aí, ele não fazia o que tinha que fazer, ficava na mão das pessoas, não tinha aquele direcionamento. A gente sabe que quando se trabalha, né, com alimentação, uma das questões primordial da lucratividade é as compras. Né? Então você tem que saber comprar muito bem, porque você compra muito caro. Controle de percas também. O controle, e isso não tinha. E aí foi perdendo, e não fazia o que tinha que fazer. E aí eu saía da empresa e tinha que ir para lá, ia final de semana, e foi desgastando, porque eu tinha que assumir, né? E tinha funcionários. Depois de sabe o que aconteceu com o funcionário? Ele saiu de lá e depois entrou pro processo da justiça. O cozinheiro, o chefe foi lá e entrou no processo. Para gente que tem empresa, isso aí faz parte do jogo, né? Infelizmente. Faz parte do jogo. Você tá na chuva, né? Quem está nos assistindo isso aí, infelizmente, por mais que você cumpra todas as leis, o que é pedido é inevitável. Hoje melhorou muito, né? Porque inverteu muito também essa questão da responsabilidade. Você vai no Ministério do Trabalho, né? Se não for comprovado, já o funcionário hoje já tem uma despesa, já tem um custo. Antigamente não era bem assim. Mas para quem tem negócio, você já entra lá como condenado. Na verdade, é você que tem que provar que não fez nada de errado. Então, é algo inevitável, por isso é importante a gente que está à frente do negócio se precaver. Como? Fazer o que pede, o que a lei pede, tudo certinho, documentar o máximo possível as situações, né? Mas uma hora ou outra vai ser inevitável. Você vai ter que ir lá. Fazer o que é correto. Né? Porque aí não tem como. Não tem como. Inclusive, gente, por que ele entrou com o processo? Ele estava recebendo seguro-desemprego e pediu para não registrar ele. E ele ficou 1 mês sem registro. 1 mês. Então, assim,
vale aí Sim. a lição. E às vezes você quer ajudar, né? Você quis ajudar, mas... E aí ele foi lá e acabou agindo de má fé, e sempre tem isso. Sim, mas sim. foi uma das coisas que me desmotivou na época. Foi aí, o primeiro processo na época? Assim, foi o primeiro. Então não, foi o primeiro mesmo. e o único, graças a Deus. Desmotiva mesmo. Foi o último. Primeiro e único, graças a Deus. E claro, né, se a gente não tiver, eu tinha que ter um gerente para tocar o negócio. A gente tem que ter as pessoas certas. Equipe mesmo. Equipe. E quando a gente fala de equipe, não é só operacional, né? É uma estrutura como um todo. Como todo. E tem que ter esse olhar, né? E foi aí que ele demorou quase um ano. Né? Acho que deu uns 9 meses, 10 meses ali, esse negócio. Uhum. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, eu vou... Porque já estava gerando ali despesa, dívida, eu já estava colocando dinheiro no negócio. O sócio, a pessoa que eu tinha escolhido ali para poder tocar o negócio, não estava atendendo as expectativas, toda aquela demanda toda. Sim. E aí eu falei, sim, agora. E eu lembro que eu ficava muito aflita. E aí eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, Andréia, peraí. Aí a gente falou assim, vamos fazer conta. Vamos fazer conta. O que vai acontecer nesses 6 meses? Você está botando dinheiro. Não, chega, você tem que estagnar esse negócio. Encerra. Aí eu fui lá, negociei, fechei para não pagar multa. E eu falei, estou fechando e vou encerrar e vou falar, eu errei, falhei, escolhi errado. Então, assim, a questão, gente, de empreender, e se for buscar uma sociedade, tem que avaliar também. É interessante perfis que se complementam. Por exemplo, eu sou muito da área de humanas, né? E eu tenho um sócio, que é o William, meu marido. Ele é totalmente na área de tecnologia, raciocínio lógico. Você vê, eu e ele, você fala, nossa, complementa. Um complementa, né? Eu falo que ele é o meu contraponto, porque às vezes eu vou, ele vai lá, peraí, assim, processo. E isso é importante, né? Sim, uma coisa que é importante também, assim, até para a tomada de decisão de repente, encerrar um negócio, são informação, dados. Porque quando você começou a fazer as contas, fazer a análise do negócio, você falou, opa, melhor eu fechar isso aqui. Então, assim, muita gente acaba errando, porque às vezes fica ali trabalhando 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando resolve fazer as contas, acompanhar isso mais a fundo, o buraco está grande. E aí não consegue, às vezes, nem sair. É óbvio que ninguém monta um negócio para fechar. Mas se você percebe que aquilo que você planejou, que você desejou, não está conseguindo sair do papel, às vezes é melhor encerrar mesmo, né? Antes que vire um problema maior. Tem que tomar a decisão rápida. Tem que tomar a decisão rápida. E ainda bem que eu tive esse meu amigo, que inclusive foi meu professor de faculdade, ele falou assim, Andréia, e aí, quando ele falou isso, sabe, eu passo, eu falei, é isso. E segue o baile, toca, levanta a cabeça e não desanima. Né? Você tem que assumir suas falhas, seus erros, aonde você errou. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém, sociedade, você tem que avaliar. Visão. Sim. Né? Então, já a primeira dica aí, ó, cuidado com o parceiro. Né? Se você for pensar em empreender e pensar buscar um parceiro, um sócio, uma sócia, pode ser quem for, né? Diz que sócio nem com esposa, com marido, dependendo da situação, não dá certo. Não dá certo. Então, assim, se for uma visão totalmente diferente, ou se não for estabelecido bem claramente quais são os papéis de cada um, acaba gerando muito conflito, né? Isso é muito importante mesmo. Pois é. E depois disso, né, eu falei assim, não, eu vou focar aqui com os meus projetos de gestão. Mas o que me marcou a minha carreira dentro da gestão de pessoas, porque assim, sempre a minha jornada de trabalho foi na área de pessoas, né, de recursos humanos. Eu entrei numa empresa como assistente, isso já em outra, aí eu fui para a indústria e saí de lá com o cargo mais alto, e era a única mulher de uma empresa aí de quase 1.000 pessoas. Então, isso mais ou menos em qual ano, André? Isso foi em 2003 até 2013. Então, né? assim, então nesse período todo, né, fazendo tudo isso e dedicação. Sim, e aí você saiu como o principal cargo. Então, assim, naquela época, talvez você tenha enfrentado, hoje está muito na moda a gente falar de preconceito, né, da dificuldade da mulher. Sim. Por isso também da gente convidar você para falar um pouco também desse lado, né, da mulher empreendendo. E se há realmente essa dificuldade, esse desnível do ponto de vista
de funções, nessa disparidade, uma supervalorização do homem ou uma desvalorização da mulher. E se nessa época você enfrentou também essa dificuldade lá nesse sentido, Sim. de comparando homem e mulher, não, ela não é capaz porque Não, é mulher, algo nesse sentido. Hoje melhorou muito, porque hoje a gente vê várias mulheres nas presidências, nas lideranças, né? A mulher, ela vem cada dia mais conquistando seu espaço. A gente vê isso. E o dia que a gente conseguir dar uma equilibrada, Ney, mais mulheres, por exemplo, na política, que tem muito pouco, né? Sim. Aqui um exemplo, né? Só tem uma vereadora, né? Poucas mulheres. Quando a gente equilibrar isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós vamos ter um mundo, um país, né, muito melhor. Porque a mulher, ela tem esse olhar mais humano, mais né? humano, Concordo. mais sensível para lidar, para tomar decisão. Né? Por exemplo, abrindo uma brecha aqui, eu tenho um cliente que é muito grande em Goiânia, e ele fala o seguinte: Andréia, a minha preferência é trabalhar com mulher. E eu perguntei para ele, né? Era um japonês, eu falei, mas por quê? Só mulheres, né? Porque a gente trabalha com talentos. Ele falou assim, porque elas são mais... Ai, deixa eu achar a palavra que ele comentou. Honestas. Então, olha só, eu falei assim, mas de onde você tirou? Ele falou, não, na minha vida toda. E ele trabalha aí há mais de 40 anos. As mulheres são mais honestas. E não generalizando, mas a mulher já tem esse olhar mais humano. Sim. Então, naquela época, eu trabalhava numa empresa extremamente machista. Na liderança só tinha homens. Tanto é que eu enfrentei muito nesse sentido. Assim, várias discriminações. Eu lembro que tinha um gerente, que eu tinha que mudar um processo interno lá na área de compras. E eu falei, olha, a partir de agora a gente vai fazer isso, colocar uma política, né? Esse é o novo procedimento, papapá. E ele chegou lá, bateu na mesa lá do controller. Quem é a Andréia? Quem é a Andréia? Tipo, o que você tá fazendo aí que você vai fazer isso, né? E aí, eu fiquei chateada. Eu falei, caramba, né? Quem eu sou, né? Enfim, quando eu lógico, acompanhei isso, eu falei, o que eu vou fazer agora? E ali surgiu uma oportunidade. Ele poderia baixar minha bola. Olha, eu falei assim, não, eu sei o que eu vim fazer. E eu sabia que eu tinha que estruturar, ajudar a estruturar aquela empresa. E eu falei assim, eu vou ter que conquistar esse cara. Foi aí que comecei. Eu preciso conquistar. E eu falei, eu vou ter que trazer ele para o meu lado. A gestão para o meu lado. Para poder desenvolver as coisas. E foi aí que comecei a influenciar pessoas. Porque eu tinha objetivo para atingir. Lembra? Resultado. O que eu tenho que fazer? Resultado. Eu trabalhava com pessoas. E era com as pessoas que eu tinha que desenvolver, né, e fazer com que dava certo. Então, assim, eu te perguntei isso assim, porque realmente hoje a gente está numa sociedade, né, num mundo muito extremista, né? Sim. Tanto de um lado quanto de outro, quando se fala em política, quando se fala de religião, quando se fala de sexo masculino e feminino, não. Polaridade. Então, assim, gritante. Eu, por exemplo, assim, pessoalmente, eu defendo muito essa tese de não tornar tudo muito extremo, né? O fato não é o homem ou a mulher que é melhor para uma determinada função. O fato é a capacitação, quem se preparou melhor. Naquele exato momento. Que não quer dizer também que a outra pessoa, naquele exato momento, não está preparada, ela não possa se tornar preparada daqui a pouco. Ela pode se buscar essa qualificação e se preparar. Eu acredito muito nisso, eu acho que a gente também, como formador, também, a gente também tem que difundir essa ideia, né? Que a gente precisa parar de polarizar demais as coisas. E o fator limitante do homem ou da mulher é ele mesmo. É ele mesmo. É lógico, eu concordo. Não vou discordar da situação, que realmente para a mulher é um pouco mais difícil, porque tem essa questão da sociedade ainda, essa cultural ainda. Sim, mas assim, se ela se prepara, se qualifica, as oportunidades também vão surgir, vão acontecer. Eu falo, Ney, que a todo tempo a gente tem que provar o nosso valor. Sim. Principalmente nas relações empresariais. Aí, porque qualquer coisa, é porque a mulher. Você vê no trânsito, a mulher... Quem mais comete os problemas aí? Né? São os homens, né? Mas se a mulher fez qualquer coisa, é porque a mulher. Olha só, né? É o preconceito. Então, e aí a gente vem. Tanto é que nessa empresa eu tinha que provar, eu tinha que estar à frente. Sim. Existia também uma questão
e ainda existe mais isso, a desigualdade de salário. Sim, A minha sim. remuneração era menor Mesmo dos sendo... outros líderes, né, Sério? das outras gerências. Isso é E aí inadmissível, eu né? tive que, e olha, eu atuava lá, então eu tive que fazer Isso um aí trabalho realmente é algo... para poder, né, falar assim, olha, porque é machista, Sim, empresa isso aí, machista, sim. paternalista, tem aquela visão ali. Então, assim, foi algo que a gente conseguiu melhorar demais. Uhum. Até nas reuniões, né, os homens são muito contundente, machista nas suas opiniões, muito radical, né? Sim. Então, aí às vezes eu tinha que chegar para poder dar uma aliviada, trazer uma leveza, vamos olhar de outra forma, Sim. né? Mas a gente não pode mostrar a nossa fraqueza. Uma coisa também que o que os homens falam nas lideranças? Uhum. Que as mulheres são muito sensíveis. Se você começa a falar com elas, elas choram. Mulheres não choram. Eu lembro que eu contratei uma menina que eu ia falar com ela, começava a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, chora na sua casa, no seu travesseiro. Aqui é trabalho, né? Larga de ser infantil, imatura. Não, aqui é o profissional, vamos para cima, a gente tem que resolver o problema. E ela chorava. Eu falei, não é possível. E ela saiu da empresa, não teve jeito. Eu falei, sim, você vai ter que crescer, amadurecer, enfrentar as coisas. A gente tem que enfrentar. Eu acho assim, não quero também, né, polarizar, mas talvez a mulher tenha essa tendência de levar as coisas mais para um lado pessoal também, né? Tem. Essa questão psicológica também, né? Mas não quero polarizar, não. Eu acho que depende de cada caso também. Tem homens que... Não, as mulheres são muito mais, lógico, sensíveis. Sim. E elas, né, e elas sentem mais. Mas Sim. isso não quer dizer que ela tem que demonstrar a fraqueza. Sim. Elas têm... E numa relação de trabalho, a gente está ali, é um jogo. Você precisa jogar. E jogar Sim. é igual gente grande. Peraí, Sim. aqui é profissional. E o que leva em conta? As competências, né? Então... E eu falo muito para as mulheres, vocês não precisam ser ou se colocar num papel também de fragilidade. Não. Sim. Peraí, é competência técnica, comportamental, de desenvolvimento, de entrega. O que tem? É o que você falou, qual que é a diferença é um profissional, um homem e mulher. É claro que, dependendo das atividades, um homem porte, perfil... Pode ter uma certa facilidade mais, mas não quer dizer que se a mulher se preparar também ela não vai conseguir. Uma coisa que eu vejo, que eu super admiro, as mulheres dirigindo caminhão, motorista de caminhão, de ônibus, né? Que a gente vê que é uma mulher, atividade... por exemplo, em profissões como sempre foi tidas como dominadas pelos homens, né? Como pedreiro, servente, pintor. A mecânica, eu vi uma mulher que é mecânica. Justamente. Então, ou seja, o que mostra nisso tudo? Que não é questão de sexo, é questão de se preparar, de se colocar. Eu sou capaz de fazer, eu sou capaz, e ninguém vai contradizer isso. Só você mesmo que vai te limitar, não tem mais ninguém que pode te limitar. Eu concordo plenamente. Então, fica aí, mulheres, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode competir ali com os homens de igual para igual. E isso foi um desafio grande. E sem perder a sua essência, né? Essência da sua beleza, né, do amor que a mulher tem, né, da delicadeza. Isso que é legal. É isso que traz essas sinergias, que complementa e que tudo muda, né? Justamente. E assim, aí quando você, nessas experiências suas lá, depois você teve aqui em Trindade, aí você já iniciou. Quando você chegou em Trindade, você já iniciou o projeto da ASH ou não? Demorou um certo tempo também ainda? Quando eu vim de São Paulo para cá, eu já sabia que eu falei, eu vou estruturar as empresas na área de recursos humanos, né, criar os subsistemas e implantar os projetos de talentos, recrutamento e seleção, enfim, apoiar ali a área de recursos humanos. Mas o que eu percebi quando eu vim? Eu falei assim, aqui não tinha essa cultura de contratar pessoas. Às vezes não tem muito não, né? A gente teve que desenvolver isso. Eu pensei muito se eu ia ficar em Trindade, Goiânia, Aparecida, Anápolis, e até cogitei em Palmas. Por que Trindade, então? Primeira pergunta. Eu lembro que eu falava que ia ficar em Goiânia. Por quê? Porque Trindade é muito pequeno. De quem vem de uma capital, né? Eu falei assim, eu vou ficar em Goiânia. Só que Goiânia estava tenso, né? Minha mãe morava aqui. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu preciso, né, estabelecer aqui a consultoria, o local, começar a trabalhar. E fiquei muito aflita durante, né, acho que uns 2 meses. E eu lembro que eu liguei para uma amiga minha em São Paulo, eu falei assim, gente, eu preciso
encontrar o local, eu não sei se eu vou lá para Senador Canedo, eu já tinha olhado tudo, eu fiz eu mapeei toda a região, tudo, eu fiz uma pesquisa de campo mesmo, tudo que você pensar eu coloquei nessa pesquisa, encontrando a região, mas eu tinha muita dúvida. E ela me falou uma coisa, a Silvia, ela vai ouvir isso. A Silvia disse assim, Andréia, o local que você deve ficar é o local que traz paz, paz no teu coração. Muito E sábio. aí eu fui e falei assim, mas paz? Onde eu tenho paz é Trindade. É aqui mesmo. Eu falei, sim, é Trindade. E eu lembro que aí eu fui lá no Sebrae, na época, eu falei assim, olha, eu quero fazer isso e isso. Ah, não, aqui não tem, não vai dar certo. E eu tive vários nãos aqui. Ney, vários. O que eu ouvi das pessoas aqui, olha, esse projeto, isso é lá para a capital, Goiânia, em outro local, deve dar certo lá em São Paulo. Aqui não. Eu falei, olha, eu tenho um projeto que insere o jovem no mercado de trabalho, através do estágio, e nós vamos fazer isso. Não, isso aqui não dá certo. Isso não existe aqui. Eu lembro que eu tive dificuldade de falar nas escolas, eles não aceitavam. O que é isso? De onde você está falando? Eu falei, é um programa de talento. O medo, né? Medo. E eu falava isso e tal. Tanto é que o primeiro cliente foi lá em Bela Vista. O 07. Foi o 07 sim, lá. Sim, supermercado 007. Supermercado 007. Tanto é que tem até hoje, tem, né? A gente está indo aí para 8 anos de programa de talentos lá. E aqui eu tive essa resistência, porque eu tive que fazer um trabalho de formiguinha daqui e em Goiânia, porque eu só não ficava aqui, né? Fui para Goiânia, até porque, né, a questão da população entre Trindade e Goiânia, né? Sim, acaba que Trindade também te proporciona também essa facilidade de acesso, né? Porque dependendo de alguns bairros em Goiânia, às vezes é mais fácil se deslocar daqui para lá do que realmente lá mesmo, internamente. Sim. Mas o que me atraiu muito aqui, que foi um atrativo, não que eu não sou competitiva, porque se eu tiver que concorrer, competir, não, eu não vou. Mas eu vi que, falei, não, peraí, o projeto dá certo, eu acredito, traz muitos benefícios, tira o jovem da ociosidade, isso transforma vidas. A gente está falando de um projeto grandioso. Só né? para somar com você aí, por quê? E além você já tinha essa visão de empreendedora, tudo isso, mas o que dá para perceber? Seu primeiro emprego, pela sua história, 14 anos. 14 anos. O meu primeiro emprego externamente, porque eu sempre trabalhei, que a minha família sempre foi também comerciante, empreendedor, mas meu primeiro emprego externamente eu tinha 11 anos. Aí. 11 anos. Então, querendo ou não, e eu tenho isso também um pouco comigo, acho que por isso que deu certo. O dia que você me procurou lá, eu falei assim, não, esse projeto eu comprei ideia. Por quê? Sim. Porque eu me via nisso também. Eu falei assim, eu já passei por isso, eu já fui criança, eu precisava de um primeiro emprego. Às vezes é difícil porque as pessoas às vezes nem entendem, mas tem esses jovens, às vezes esse recurso é até para sustento mesmo, é para comprar às vezes assim, quer comprar uma roupa, quer comprar um tênis, e às vezes, sendo sincero para você, é para alimento dentro de casa. Exatamente. Alimento dentro de casa. Não sei se foi isso com você na sua história lá nos 14 anos. Sim, foi exatamente para ajudar a família. Mas comigo foi também, né? E foi assim, eu trabalhava a semana inteira e o dinheiro era do meu irmão trabalhava fora. A gente, no nosso podcast, no primeiro podcast, eu falo sobre essa história. Depois vocês veem a fundo lá. Meu irmão trabalhava fora, eu trabalhava também. E o meu irmão fazia as despesas brutas, que era água, energia, supermercado. E o meu trabalho era o que a gente comprava a mistura. A carne, um tomate, alguma coisa assim. Então, assim, eu realmente também acredito muito nisso. E eu acho que ainda tem coisas para melhorar ainda na parte de legislação, né? Mas isso é muito importante. Então, o projeto realmente ele é essencial, ele é muito bonito. E é sério, não é algo... escravista, nada nesse sentido, não. Realmente da lei federal. Tem uma preocupação também com a questão da escolaridade, tem que haver frequência, né? Você pode explicar um pouco melhor para o pessoal também um pouco disso. É verdade. A lei do estágio, que é uma lei relativamente nova, né? A gente está falando de 2008 para cá. Sim. Né? A gente tem, assim, a lei do estágio, que é a lei federal, que é excelente, maravilhosa, a lei da aprendizagem, né, que é o jovem aprendiz. Porém, ela não atende toda a demanda, não consegue suprir. Né? E o estágio, ele vem aí para complementar, né, que é um ato supervisionado, tem que ser, ele tem que estar vinculado na instituição de ensino. Assim, acho que são 3 pontos, né? A instituição,
a família, e a empresa, né? E nós, como agente de integração, para poder supervisionar, né? A gente fala muito que a gente é o guardião da lei do estágio. Então, a gente tem compromisso em fazer com que se cumpra a lei do estágio. Até porque, Ney, a gente tira muitos jovens que estão trabalhando informalmente, acontece muito. E muitas empresas, empresários, empreendedores que têm comércio, não sabem que ele pode formalizar. E quando ele formaliza, ele também tem ali o seguro de vida, ele tem todo um amparo legal, uma segurança, né? Uma segurança jurídica, né? E tem aí todo o apoio nosso para poder fazer todo o gerenciamento desse processo. Né? E o principal, orientação, porque tem muita gente que não orienta, não sabe o que tem que fazer exatamente. Sim. E a gente entra com a nossa equipe para apoiar, desenvolver, treinar também, né, os líderes. Assim, pelo que a gente tem anteriormente, né, a questão do seu perfil, você é formada em administração, né, tem especialização em gestão de pessoas. E dentro do projeto da SH, onde você conseguiu realmente explodir esse conhecimento seu e colocar... Eu fiz vários cursos. Eu acho que se você for linkar aí, né, a gente fala de líder, coach, cargos salários, toda a parte de subsistemas. Então, você tem vários, né? Parte de comunicação, oratória. Então, você tem que fazer, né, para poder conhecer a parte de departamento pessoal. Eu tive que me especializar também para poder entender e gerenciar isso. Então, várias coisas. E eu fiz também algumas... Eu gosto tanto de pessoas, né? Tanto de pessoas, que eu acabei realizando alguns cursos como terapeuta integrativa. Eu falei assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, agora eu quero ajudar pessoas. Eu quero, né? Eu vou começar a ajudar as pessoas que estão... Você entendeu o seu propósito. Entendi meu propósito. E eu falei assim, eu vou ajudar. E eu fui fazendo curso. E me formei em várias terapias. Só que quando eu cheguei lá, eu aprendi que eu não posso ajudar. Eu só posso ajudar quem quer ajuda. Sim. E aí eu falei, opa, não posso fazer mais nada. E isso. E a questão do livre-arbítrio e tudo mais. Porque não adianta. Às vezes você quer ajudar uma pessoa, a pessoa não quer, ela quer ficar ali, onde ela quer, onde ela está. Exatamente onde eu ela acho está. que a ajuda já começa em criar, de certa forma, fazer ela entender que ela precisa. Porque enquanto ela não entender que precisa, você não consegue fazer nada, né? Enquanto ela não tiver essa predisposição, você não consegue fazer nada. Exatamente. Ela só vai se movimentar quando doer muito. Eu lembro que para eu tomar algumas ações, decisões na minha vida de reconstruir a minha história, eu tive que chegar lá no fundo do poço. E eu cheguei no fundo do poço, porque eu não tinha onde morar, tinha duas filhas, eu tinha que recomeçar, eu tinha que arrumar um trabalho, eu não conseguia provar que eu sabia trabalhar. Então, e eu passei por vários, né, questões aí, assim. Vem a questão emocional, tudo vem junto, né? Tudo junto, enfim. Então, eu tive que chegar lá. Mas eu digo muito, quando você chega no fundo do poço, você encontra uma mola que faz assim, ó, pum, te leva lá para cima. E engraçado também tem nessa mesma linha, né? Quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar, não tem mais outro lugar que dá para você olhar, só dá para você olhar para cima, né? E quando a gente olha para cima, a gente só vê quem? Vê Deus. Vê Deus. Né? O apoio, a luz é onde que realmente pode dar a base para nos levar a qualquer local. Então, quando você chega, o fim do poço nem sempre é um lugar ruim. Porque quando você chega lá, você só sobra um lugar para você olhar. Exatamente. Só tem como você olhar para Deus, olhar para cima. Né? Mas muita gente está assistindo, não precisa esperar chegar no fundo do poço, não. Você pode tomar uma ação, uma atitude e reverter toda essa situação. Não precisa chegar lá. Com certeza. Para somar, vou pôr um pouquinho assim de pimenta nessa conversa nossa, até para poder somar com o pessoal, porque assim, a gente aprende muito com as dores, com os erros também. Sim. Conta para o pessoal que está ouvindo nós, assim, na sua opinião, quais foram os principais erros lá naquelas experiências do restaurante, do salão, quais foram os principais erros e o que você faz hoje de diferente na empresa atual, na SH, que você acha que foi o divisor de águas, que hoje você tem uma empresa de sucesso, já tem em torno dos 8 anos de mercado, 8 anos de mercado. Então já está consolidada, já tem bastante clientes. Qual foi essa principal divisor de águas? O que você fazia antes, o que você faz hoje que é diferente para gerar esse sucesso? Eu sei que essa é uma pergunta até que poderia ser de milhões, né? Mas... O
que aconteceu lá? Eu tinha um plano A e eu queria, né, um plano B. Então, eu queria conciliar. Só que todo o meu esforço e dedicação estava aonde que me gerava receita. Então, o que eu vejo? Talvez se eu não tivesse isso, eu iria me dedicar exatamente naquilo. Você ia gastar, dedicar toda a tua energia para fazer acontecer. Provavelmente teria sido diferente. Teria sido diferente. Eu tive que confiar em pessoas. Então, às vezes, você tem um sonho e você transfere. Quer transferir. O teu sonho, mas é o teu sonho. E eu cheguei a ouvir isso de um dos sócios. Ah, mas era o teu sonho. Você, e eu falei assim, é o teu sonho. Eu falei, mas a gente definiu isso junto, vamos construir isso junto. Sua parte é essa é a minha. Ficou bem claro qual que era o papel de cada um. Uhum. Só que não cumpriu. E aí eu não tinha mais apoio. Uhum. E eu também não podia assumir. Porque não era, eu não ia conseguir. Você não tinha condição não de tinha, tempo, né? De tempo, né? Por quê? Porque ele não era o fundamental. Não era aquilo. Uhum. Eu teria que estar dedicado. Então eu errei muito nisso. Eu achava assim, não é o momento. Quando eu decidi, eu falei assim, eu vou construir uma empresa que vai ajudar vários empresários, empreendedores a desenvolver pessoas, a buscar a pessoa certa para o local certo. Uhum. E eu falei assim, eu vou apoiar essas empresas. Em qual condição eu já tinha? Eu só tinha esse meu plano A. Sim. E muita gente que busca o plano A, o plano B, o plano C, e aí a sua dedicação. A não ser que você cresça muito, que você tenha as pessoas, os pilares, né, as pessoas responsáveis para poder te apoiar ali naquele projeto. Uhum. Então, não ia dar certo. E aqui não, eu foquei. Aí eu coloquei toda a minha energia, dedicação. Eu sabia que ia dar certo. Eu construí isso, eu desenhei isso. Eu falei, esse aqui é o caminho, que não ia buscá-lo. E aí já tinha um planejamento. E o William vem complementando com tudo isso. Ele brincava assim, você sonha e eu vou lá e realizo. Você pensa e tinha que trazer tudo isso dentro do sistema. Então eu falei, olha, a gente vai construir isso. Porque a gente acabou construindo um modelo de negócio. É claro que a gente se inspira em muitas outras coisas. Sim. Alguns deu certo, não, esse aqui não funciona. Sim. Dentro da tua visão. Porque eu tinha uma visão macro do que era bom. E o que me consagrou na área de gestão de pessoas foi os projetos de talentos que eu desenvolvi nas empresas. Né? Então eu já vinha com essa história. Eu falei, se dá certo, eu confio no ser humano, eu confio no jovem, os talentos, né? Essa juventude aí, né? Principalmente agora, esses meninos têm uma capacidade, eles só estão um pouco perdidos. Sim. Né? Muito perdidos, assim, no sentido do que vai fazer, tá? Muito conteúdo, muita informação. O que eles fazem com isso? Sim. Mas eles têm um potencial incrível. Incrível, né? Você vê uma galera, né? A gente que tem filhos, né? Eu tenho uma filha que é um crânio, eu tenho que segurar ela. Eu falei, opa, calma aí, né? Peraí. É uma geração bem acelerada, muito né? Só acelerada. Precisa ser conduzida na direção correta. Exatamente, tem muita informação e tem um talento, né? Tem uma inteligência. Eu falo que eles têm um QI, diferente da gente, que a gente teve que desenvolver muito para chegar até aqui, né? Pra gente, assim, no início, não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Hoje a informação é justamente... Qualquer coisa que você quiser saber, o próprio YouTube aí te ajuda, né? Você chega lá, como faz isso? Né? Desde uma lasanha até uma... Não sei, mas deve ter até uma fórmula de uma bomba nuclear, deve ter alguma coisa falando nesse sentido lá. Talvez não explicitamente, mas deva ter. Então você acha de tudo, de tudo. Lógico que aí a dificuldade da nossa geração, da geração que está chegando aí, é filtrar. Saber qual conteúdo é relevante, é importante para o seu crescimento pessoal, né, e profissional também. Né? Acho que essa é a grande questão. Nessa linha, né, eu também quero te perguntar o seguinte, com todos os nossos clientes, amigos, 99%, talvez até 100%, eu acho que todos. Todo mundo fala assim, nossa, mas esse negócio é difícil demais, é difícil demais pessoas, é difícil demais contratar, achar gente para trabalhar, formar. A gente ensina ele, já larga a gente na mão e vai para outro lugar. Todo mundo, todo sem exceção, reclama muito da questão de mão de obra. Como André, especialista em pessoas, como mudar esse cenário? Como quem está nos assistindo lá, como que pode fazer para mudar isso? Ele tem que realmente
sei lá, vou desistir, não vou treinar mais ninguém. Vou parei, eu treino, vou embora, vou parar, vou desistir. O que tem que fazer? Porque essa é uma dor, sim, quem está nos assistindo, com certeza, isso é diário, né? Sofrimento diário mesmo. O que tem que fazer, né? Ajuda nós. Eu falo que é um conjunto aí de fatores. E às vezes as empresas, ela está olhando só de um lado. Por exemplo, ela atribui muito o sucesso daquele colaborador, daquele funcionário, né, daquele estudante. Ah, mas ele não deu certo. Mas tem a contrapartida. O que a empresa está fazendo para reter? Uhum. E aí, ela tem que ter um programa mesmo de retenção. O que eu vou fazer para reter esse talento? Porque os talentos, eles vão embora. Eles vêm, mas eles percebem que eles não vão ter um plano de carreira, sim, eles não vão ter a valorização. E dentro de uma pesquisa que a gente andou fazendo aí com alguns jovens, o que eles querem hoje? Eles querem reconhecimento, eles querem ser valorizados. A maioria das empresas ainda está na gestão antiga. Ney, não mudou. Não adianta esses jovens, né? Eles querem ser reconhecidos. Opa, peraí, sentir parte do processo. Sim. Eles querem sentir que pertence àquela empresa. Então, aí a empresa só está olhando como mão de obra. Não, não é. É um ser que tem potencial. Sim. E quando, por exemplo, no caso, ele saiu da sua empresa e foi para uma outra, não necessariamente, aliás, o erro não está só no colaborador, porque ele não vai sair dali para ficar em casa. Você está saindo para ir para uma outra, sim, ali o ambiente de trabalho é melhor, uma rentabilidade talvez um pouco melhor, sim, né? Enfim, alguma coisa seduziu ele, então também mostra um outro lado, um lado também. A parte dessa culpa, ou talvez a grande parte dessa culpa, é a empresa não ter justamente isso. Sim. Essa estrutura para reter. Né? Para reter, ela não tem ali um plano de carreira, um plano de bonificação, de meritocracia. Isso é importante. As empresas, a gente está falando, e eu acredito muito nessa questão da meritocracia. Tem colaboradores que realmente têm um potencial maior. E ele tem que ser bonificado, valorizado por conta, sim, disso. Ele entrega mais, ele traz mais resultado. Tem aquele outro que ele não quer também. Uhum. Mas quer dizer que ele é ruim? Não, ele só não, né, ele não está focado em resultado. Ele cumpre o que precisa e pronto. Né? Exatamente, ele cumpre aquele papel. Mas se você, sim, quer se destacar e fazer mais, você tem que entregar mais. Sim. Então, tem aquele que vai atrás de informação, ele vai trazendo melhor o processo, ele contribui, e aí ele tem que ser remunerado. Se a empresa não tem essa visão de meritocracia interna, ele vai perder. É fato. Outra coisa que eu falo muito para as empresas, o que a gente faz para não ter essa falta de mão de obra? Você tem que estar contratando sempre e treinando sempre a sua equipe. Esse movimento. É como se fosse um laboratório. E aí eu tenho uma sugestão, Ney. Posso vender o peixe? Lógico. A nossa sugestão é o seguinte, as empresas estão sofrendo muito por conta disso, porque não tem mão de obra, porque falta, as pessoas não têm interesse. Eu falei assim, bom, então vamos estruturar um programa de desenvolvimento de talentos, que é o nome do nosso programa, Desenvolvendo Talentos, e ele vem aí, é um programa robusto que ele desenvolve. E o objetivo qual que é isso? Criar um laboratório que você desenvolve, treina, capacita e depois retém. Ah, se eles forem embora, legal, você cumpriu o teu papel social, porque nós como empresários, líderes, nós temos que desenvolver pessoas, desenvolver. Sim. A gente tem um papel social também, né? Muito grande, né? A gente está fazendo isso para o mundo. Né? Com certeza. Então, você cumpriu o papel. E eles vão, né, e deixa ir, né? Eu tenho, por exemplo, a minha equipe mudou praticamente toda. E eu fiquei muito feliz, porque a gente marcou na vida desses jovens, deu oportunidade, treinou, e eles são, pessoal, trabalhou na SH, então eu quero contratar. E eu falei assim, olha, quem passa para a SH, porque assim, a gente tem um foco ali na parte de processos, na parte de eficiência. A gente erra, Ney, erra. Mas o que diferencia os erros? A sua capacidade de resolver. Rápido. Tem que ser rápido. Sim. Né? E o cliente tem que sentir que vocês, a empresa é parceira e estamos juntos, né? E eu sou, assim, essa visão. O cliente, eu ando junto com ele. Né? Lado a lado, né? Dentro dos projetos, na parte de desenvolvimento. E precisa realmente cuidar do colaborador como um todo, né? Ele não é só uma ferramenta de trabalho, né? Um material humano de trabalho. Embora a empresa
entre aspas, não possa se envolver nas questões pessoais, mas ela pode ajudar a desenvolver o pessoal, né, desse colaborador, sim. E isso vai refletir dentro da empresa, se, né, adotar essas práticas, né. Dentro disso, dentro da sua empresa, da sua realidade hoje, onde entra a tecnologia lá para te ajudar nesse processo? Como você falou, tem o seu esposo que te ajuda muito, né, nessa parte, mas eu vejo assim que vocês são também extremamente organizados com relação à documentação, gestão, e porque poderia ser também uma empresa mesmo de pessoas tradicionais, né, aquele papel para lá, papel para cá, aquela tranheira toda. Qual a importância também da tecnologia, do mundo de hoje, das facilidades, para ajudar vocês nesses processos lá hoje? Não, total. Se a gente não tivesse a tecnologia ao nosso favor, né, para apoiar ali os processos, a gente não conseguiria oferecer eu falo, um trabalho consistente. Né? Você não conseguiria garantir que tudo ali, os controles, porque assim, aquilo que você não mede, você não consegue controlar, né? São as informações, não adianta, você precisa realmente do sistema. Então, se a gente cresceu hoje e depois com a pandemia, o pessoal falou, como foi com a pandemia? Nós crescemos muito na pandemia. Só que aí a gente teve que tomar ação muito rápida, que foi o quê? Investir em tecnologia. Então, se uma empresa quer crescer, ela precisa de tecnologia, não tem como. Vocês praticamente digitalizaram, né? Tudo. Praticamente tudo, né? Tudo digital. Tudo. Que bacana. E a gente ganhou muita rapidez, né? Segurança das informações também. Sim. Outra coisa que eu quero comentar, para você também somar com o público nosso, assim, acaba que às vezes o gestor, né, principalmente da pequena e da média empresa ali, micro, pequena empresa, ele se envolve muito com o operacional, né? Ele está ali envolvido no operacional, realmente ou vender, ou preparar o produto, e aí não sobra tempo para ele olhar as informações, gerir, montar processos, preparar, treinar a equipe, né? E aí depois acontece que a gente já sabe, às vezes a empresa não vai muito bem, né? O que você pode somar também, ou passar de informação nessa questão da importância? Você acha que é perca de tempo, tirar um tempo para fazer a gestão do negócio e realmente cuidar dessas informações, saber os dados, ou não? Você acha que precisa ser feito? Mas no seu ponto de vista mesmo, e qual a importância disso? Todo negócio, para ter consistência, você precisa de um processo e de um sistema. A importância é total. Nem estou falando isso no sentido de vendendo nosso peixe, no sentido de que a gente é uma empresa de sistema, mas não é necessariamente só isso, né? É processo como um todo, de contratação, você saber. Tem gente que não sabe nem quando que o funcionário vai entrar de férias. Quando o funcionário chega nele e fala assim, amanhã eu estou de férias. Mas como assim? Não, minhas férias estão vencidas já tem 1 ano, 2 anos. E ele não tem informação. Ele não consegue acompanhar nada. Né? E os controles, né? É fundamental, até mesmo. É um empreendedor que está iniciando, mas ele tem que iniciar ali com as ferramentas, né? Sim. Então, e aí, desde que ele não tem um processo definido, o próprio sistema já vai ajudar. Alguém já pensou nisso para ele? Falei, não, você tem que seguir essas etapas aqui, ó. Você tem que fazer o controle do seu estoque, seu controle financeiro, você tem que fazer a conciliação bancária, você tem que fazer, né? Como é que tá as suas vendas? Comissão, não. Então, direciona. Então, não importa o tamanho do negócio. Até porque a gente entra no negócio para ele dar faturamento. E se você não consegue ter visão dos números, você pode perder dinheiro. Pode perder dinheiro. Né? Então, o sistema E é complicado porque eu perder dinheiro, às vezes, ali é o seu sonho que acaba morrendo, né? Matando o seu sonho, né? Às vezes, não só o seu, mas vai de toda uma família, às vezes, junto ali também. Sim. Às vezes a empresa não indo muito bem acaba gerando uma situação financeira, dívidas, alguma coisa que vai afetar a família também como um todo, né? Então, empreender, embora muita gente tenha esse sonho, não é algo relativamente fácil, é prazeroso, é interessante você se ver crescendo, ver os resultados acontecendo, mas isso é muito importante o planejamento, né? Para que isso realmente dê certo. E eu sou um total apoiador, se você está nos assistindo, quer empreender, isso aí, vamos lá, vamos junto. Mas você precisa de quê? Você precisa se munir de pessoas para te ajudar. Né? Seja empresa, seja pessoas aí, colaboradores, capacitados, treinados. Né? Tenha consciência que você não vai conseguir fazer tudo sozinho, não dá para fazer tudo sozinho, então
tenta criar mesmo que seja empresa pequena, um formato onde você consiga delegar tarefas, dividir tarefas, tá? Para que você realmente consiga ter sucesso. A gente está caminhando já para o nosso encerramento, mas assim, eu quero, antes de ir, André, de partir para o finalmente, eu queria que você nos desse, assim, voltada ainda na sua grande linha de atuação, como que você resume isso tudo? As importâncias, né? Qual o seu conselho final para quem está empreendendo aí? Assim, olha, gente, o que eu quero deixar marcado, aproveitando esse momento, é isso. Então, gostaria que você desse o seu conselho final para o nosso público aí. Eu vou deixar uma frase, então, Ney. Tranquilo. Tranquilo. Vou deixar a seguinte frase. Se você quer ver o arco-íris, então tolere as chuvas. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. E elas acabam fracassando. E quando fracassam, é porque desistem. Né? E tem um exemplo básico de um grande gênio, que é o Thomas Edison. Ele errou, ele tentou 1.200 vezes o projeto da lâmpada. 1.200 vezes. Aí eu pergunto para a audiência, quantas vezes você está tentando? Quantas vezes você... Né? Ou você pensou, ou está desistindo, você tentou, falhou, errou uma vez, 2, 3, já quer desistir. Então, não desista. Se você tem um sonho, busque apoio, busque empresa, busque sistema, consultoria, tem aí o Sebrae, pode consultar a gente também, qualificação, qualificação, pode procurar. Então, assim, procura informação. Quando eu errei lá, eu não fui atrás, porque a gente tem um sonho que é ir lá, não... Né? Eu era ousada, né? Isso vai dar certo, tal. E assim, um pouco de arrogância, prepotência, eu vou. Não, calma aí. Peraí, faz um estudo, planejamento, traz as pessoas, faz um benchmark, vê o que dá certo, o que não dá certo, faz estudo de campo. Isso é fundamental para um negócio, né? E outra, não espera que ele vai te dar um resultado no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. Às vezes é 1 ano, 2 anos, dependendo do business, né, ali que a pessoa busca, né? Sim. E isso tem que ter consciência e tem que ter um capital para isso. Então, investir é fundamental, você investir, né? O empreendedor é um risco, né? Mas, enfim, ele te leva para 1000 possibilidades também, né? Que bacana. Mas você tem que ter pé no chão. Né? Sonhe alto, mas pé no chão. Tem que buscar o equilíbrio, né? Você tem que sonhar, mas com o pé no chão. Você tem que ser ousado, mas ao mesmo tempo também com cuidado, né? Tem que... não pode ter medo, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouquinho de medo também, para ir dosando e achando esse equilíbrio. Tem um estudo que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm coragem. Você precisa ter coragem. Sim. Né? São as pessoas determinadas. E aí, você vem com apoio equilibrando tudo isso. Sim. Então... O que eu falo para a sua audiência, para a nossa audiência? Coragem, né? Isso. Fé. E não desiste, não. Bacana. Eu quero, de novo, agradecer, André, por você tirar esse tempo, né? Ceder esse tempo para a gente, para o nosso público. Né? Com certeza, quem está conosco, quem nos assistindo, pôde obter muito conhecimento, pôde conhecer um pouco mais da sua história. A ideia é justamente isso, a gente aprender com o outro, né? Até com os erros dos outros. Com os erros, né? Principalmente. Porque se a gente não aprender com os erros dos outros, a gente vai ter que aprender com os da gente mesmo. E ó, pessoal, vocês não precisam errar tanto, igual a gente errou. Justamente. Né? Basta olhar. Isso, e estudar um pouquinho que você já vai, né? Então, assim, tem um fato, só para a gente encerrar, eu quero deixar 2 referências para vocês. Uma frase muito famosa de Sócrates, que é, só sei que nada sei. Então... O gestor, quando você se veste da carapuça, da arrogância, que sabe tudo, que já tem uma grande chance de não dar certo. Tem que ter um pouco mais de humildade, ouvir um pouco as outras pessoas, modelar as outras pessoas, aprender com as outras pessoas. E hoje, eu sou ainda neném nesse mercado aí ainda, né? Embora eu já tenha uma boa experiência, mas eu ainda me considero um neném ainda em criação. Hoje eu estava ouvindo, vou usar o termo, um mentor, né? E hoje me chamou muita atenção, quero que vocês façam uma reflexão depois, não vou falar tudo, mas depois vocês podem ler lá em Mateus 25, a parábola dos talentos. A pessoa estava falando algo a respeito disso, e eu quero deixar só uma reflexão. Lá falava do servo, né, de um talento,
que foi, retornou e não conseguiu multiplicar esse talento. Eu quero dizer para vocês que nós fomos chamados, nós somos levantados para ser multiplicador de talento. E na parábola, o talento lá significa o dinheiro, né? A moeda na época lá. Mas aqui vamos trazer para o pé da letra mesmo, talento, talento. Nós estamos aqui para multiplicar talento. Se o seu talento há 10 anos atrás era, sei lá, tocar um violão, e hoje você ainda toca o violão do mesmo jeitinho, está errado. Você precisa multiplicar seu talento, precisa desenvolver novos talentos, novas situações, tá? E é para isso que nós somos chamados. E assim também com pessoas. Se você está na frente de alguma empresa, na frente de algum negócio, ou querendo empreender, tenha isso na mente. Não é só multiplicar vendas, é multiplicar talento, formar pessoas, que isso que vai dar condição para você vender mais. Sim. E realmente alcançar seus resultados, tá bom? Então eu quero agradecer novamente. Estamos já preparando o próximo episódio também com um convidado muito especial também. Agradecer novamente a Andréia, a Andrade Soluções e toda a sua equipe, tá? E você que esteve nos assistindo até agora. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.